Olá a todos, bem-vindo mais a essa apresentação da Flexim Brasil, onde nós vamos demonstrar para vocês algumas das básicas funcionalidades da nova versão do Flexim Healthcare. Essa versão que foi reformulada, inclusive testada junto com o Hospital Albert Einstein de São Paulo, para modelagem da unidade de pronto atendimento. E essa versão que eu vou apresentar para vocês já é uma versão praticamente a nova versão, já na versão 2020, já é considerada a nova versão do Flexim Healthcare. E agora na Flexim 2020 Update 1 nós temos algumas novas funcionalidades. Ok? Uma das mudanças aqui que acontece, pessoal, é que nós temos aqui o Flexim para simular qualquer tipo de processo e temos o Flexim para simular o ambiente hospitalar, o ambiente healthcare. E aí, para mudar de ambiente, é justamente clicando aqui nesse canto direito superior aqui, onde você troca os ambientes. Se eu seguir a modelagem aqui clicando em New Model, para vocês terem uma ideia, eu vou para o Flexim normal, o Flexim que todos aí já conhecem no mercado, que também tem alguns novos recursos na versão 2020 Update 1. Mas esse não é o objetivo, nós vamos postar também um novo vídeo, um novo overview mais atualizado do Flexim, porque nós temos lá um overview de 2017, da versão 2017, nós vamos postar um overview da versão 2020 Update 1 desse Flexim. Mas como é que uma vez que eu estou nesse ambiente, como é que eu mudaria para o ambiente Healthcare? Novamente, vindo aqui nessa tecla, lá em cima nesse canto direito superior, você clica em trocar ambiente e vai para o ambiente que é o ambiente Healthcare. E aqui nós estamos no ambiente Healthcare. Se eu quiser voltar para outro ambiente, eu posso também. Eu posso, por exemplo, modelar processos onde envolve o robô e o AGV que tem lá no Flexim normal aqui no ambiente Healthcare? Pode. Inclusive foi feito com esse propósito. Você pode literalmente fazer um join dos dois ambientes. De repente você precisa modelar situações com robô e operador, como alguns hospitais na China já usam, em outros países que estão testando, você pode usar o robô e o AGV do Flexim normal para modelar esse ambiente aqui no ambiente Healthcare. Bom, mas vamos lá, como é que funciona o Flexim, essa versão que é a nova versão do Flexim Healthcare? Lá no outro Flexim, para quem conhece, sabe que lá nós podemos modelar direto no 3D, somente no 2D com o Process Flow, ou você pode compartilhar os dois, ou seja, você pode fazer com que o Flexim 3D e o Process Flow trabalhem junto. Como? Justamente o Process Flow controlando a lógica dos objetos 3D, sem perder a característica do 3D do Flexim. Aqui a situação é um pouco diferente. Aqui é o Process Flow que vai controlar a lógica dos objetos no 3D. Mas, novamente, sem perder a característica de modelar direto no 3D do Flexim, tá ok? Então, o primeiro tópico aqui que eu vou fazer é justamente a importação do floor plan. Então, vou adicionar basicamente aqui uma planta baixa. Uma planta baixa é um desenho, um arquivo em AutoCAD, em extensão DXF ou DWG, que eu uso como planta baixa aqui no meu modelo. E essa versão do Flexim, dentro dele, ele já traz aí para vocês terem uma ideia. Se vocês forem na pasta dele, você vai lá, você vai procurar, que vai ter já pronto para você um arquivo DWG, tá ok? Então, dentro da pasta de instalação do software, vocês vão achar esse DWG. É só ir aí, no meu caso eu instalei no drive D e não no C, por isso que eu fui na pasta. E está aí basicamente. Os layers estão aí, eu posso apagar os layers, né, como funciona normalmente lá no outro Flexim, ou eu posso mudar as cores dos layers sem problema nenhum, tá ok? Então tem as mesmas funcionalidades lá da versão regular do Flexim Standard. Bom, próxima etapa aqui, basicamente o que eu vou fazer é justamente posicionar os objetos. Vamos imaginar que isso daqui então é a planta baixa de um hospital pequeno, de uma clínica, vamos considerar como sendo um hospital, e aí nós vamos posicionar os objetos. E aqui é a mudança, né? Então depois que eu importei a planta baixa, eu vou justamente
arrastar os objetos aqui para a área de modelagem. E a mudança aconteceu justamente porque quem conhecia a versão antiga do Flexim Healthcare até tem uma certa semelhança essa biblioteca do lado esquerdo, que são as bibliotecas dos objetos, e a tela de propriedades rápidas aqui. A mudança aconteceu porque agora eu simplesmente clico uma vez no Location e aí eu já tenho, por exemplo, algumas informações de alguns objetos já pronto no 3D. Se de repente você tem algum desenho, algum equipamento, algum móvel que é característico, peculiar, alguma estação que é peculiar da sua unidade hospitalar, você pode importar para dentro e customizar isso aqui dentro, tá? Ele dá liberdade para você customizar. No geral, ele importa muito fácil de vários softwares de desenho 3D, o CATIA, o SolidWorks, o AC3D, ProEnd, qualquer um desses softwares, e você pode fazer essa customização visual sem problema algum. Eu vou basicamente aqui, eu vou em Prop, que são onde eu tenho alguns objetos, como por exemplo a porta de entrada. Olha, eu vou arrastar e aí eu vou posicionar a porta de entrada aqui. O Multilocation, por exemplo, a sala de espera. E dentro da sala de espera aqui nós já temos uma novidade, né? Onde eu vou selecionar, que eu vou dar um zoom. Para quem não conhece o Flexim, tá? O Flexim tem a propriedade de dar um zoom out ou zoom in com o scroll do mouse. Se eu manter o botão do mouse direito pressionado e rotacionar, movimentar meu mouse, eu estou rotacionando em 3D essa área de modelagem. Se eu manter o botão esquerdo pressionado, eu estou movimentando em 3D todo o plano e com os objetos que estão em cima desse plano, tá ok? Bom, a mudança aqui, por exemplo, no Chairs, nas cadeiras, né, que é a sala de espera, quando eu clico no Edit Mode aqui do lado, eu inclusive posso aumentar o número de cadeiras. Veja que ele posiciona atrás, ó. Ele está posicionando atrás, mas eu posso vir aqui individualmente e rotacionar, mantendo o botão direito do mouse pressionado e movimentando o mouse. Exatamente, o botão do mouse tem que ser mantido aqui nessa seta em azul. Ou você pode trabalhar exatamente com as rotações aqui, ó, que é justamente essas informações aqui que você pode trabalhar, tá ok? E aí botar com um valor próximo do outro aqui da outra cadeira que você movimentou. Uma vez que você terminou, você pode selecionar um deles só, tira o Edit Mode e a partir de agora tudo vira um bloco só, tá ok? Vou posicionar esse daqui que nós vamos chamar a sala de espera. Eu posso nomear isso daqui como sala de espera, sem problema. Sala de espera. Aqui é a minha entrada, né? Minha porta de entrada. Eu vou selecionar, por exemplo, vamos ver o que nós temos aqui. Vou procurar o quiosque. Aqui tem um quiosque. Esse quiosque é comum, inclusive, em alguns hospitais, que é onde você retira a senha, né? Quando você não tem o sistema de formação de fila, a fila fica justamente registrada na ordem de chegada FIFO, né? Ou de repente o tipo de atendimento que está sendo solicitado em função do nível de risco do paciente. Eu não vou colocar aqui uma entrada por sala de emergência com ambulância, tá ok? Isso é tema dos nossos treinamentos, inclusive o Flexim Healthcare, o Simulação em Healthcare 1, é um treinamento que vai ser lançado agora no mês de maio no portal de ensino à distância e também ele volta a fazer parte do quadro de treinamentos da Flexim, dos treinamentos presenciais, totalmente reformulado. E depois que eu posicionei o quiosque, também o quiosque aqui para vocês terem uma ideia, olha, eu rotacionei ele, que ele apareceu virado com a tela para o outro lado, eu rotacionei e deixei ele virado exatamente aqui para o lado aqui de entrada da porta, né? Ou seja, do fluxo de entrada da porta, tá? Não necessariamente voltado para a porta. E aqui eu vou selecionar o location, vou colocar uma recepção. Essa é a minha recepção.
Posso selecionar o staff. Então o staff que eu vou colocar aqui, eu vou colocar uma recepcionista. Tá aí, a recepcionista. Depois eu vou colocar, vejamos aqui alguns leitos aqui da sala de exame ou sala de consulta médica. Tem a opção de dar um Ctrl C, Ctrl V, tá? Ctrl C, Ctrl V ou Ctrl Z funciona no nosso simulador. Então, se eu de repente adicionei um objeto a mais aí, ó, como por exemplo, eu vou selecionar esse objeto, vou colocar esse aqui. Essa é uma outra forma de adicionar, tá, pessoal? Uma vez que eu dou um duplo clique lá, eu posso ir adicionando, ele vai fazendo cópias, né? Então, e o Ctrl Z foi funcionando sem problema nenhum, tá? Vou rotacionar. E também vou rotacionar aqui. Ok? Eu deixei as duas porque voltado para esse lado, porque aqui, pela marcação da planta baixa, é exatamente a porta de entrada da sala de exame, essa daqui. Eu poderia colocar a mesa para o médico sem problema nenhum, como tem na maioria das clínicas, tá? Mesa, cadeira, esses objetos eles estão aqui, ó. Na verdade, deixa eu mostrar, aqui tem um computer desk, mas tem aqui, por exemplo, aqui, ó, mesas, as mesas estão aqui, ou tem esses outros móveis aqui. Tem a opção das cadeiras também, as cadeiras elas estão exatamente, eu posso customizar isso, né? Mas as cadeiras elas estão aqui, ó, também que podem ser customizadas, tá ok? Essa tem a de triagem, tem essa daqui e assim vai, tá? Você pode fazer o que você bem entender. Eu vou selecionar aqui a Nurse Station, uma mais simples aqui, onde fica a posição, por exemplo, uma estação onde ficariam os enfermeiros ou enfermeiras. Um outro detalhe, tá? Para quem não gosta do 3D, eu posso vir aqui em View, Reset View, e aí eu trabalho tudo aqui por cima como se fosse o 2D, tá ok? Tem essa possibilidade também, aí fica a critério de cada um. Bom, eu não vou estender muito, daria para nós completarmos com muito mais recursos, e como eu falei, tem alguns tópicos que são tema dos nossos treinamentos. Eu posicionei os objetos 3D aqui, posso nomear eles em português, tá? Sem problema. Então eu poderia colocar o registration aqui como recepção, então não tem problema nenhum, ou sala de exame 1, 2, 3, eu vou deixar em inglês mesmo, não tem problema nenhum. Esse é o primeiro passo, eu posicionei os objetos no 3D. Segundo e altamente recomendado, além disso, antes de eu finalizar aqui, vou colocar aqui enfermeiros, né? Vou colocar 2 enfermeiras aqui. Vou colocar um médico e uma médica aqui. Então aqui. Eu vou dar um zoom para que vocês enxerguem. MD é de médico, o RN é Research Nurse, ou seja, é basicamente a tradução para enfermeiras, tá ok? Posso colocar aqui, sem problema aqui, ó, enfermeira 01 ou o nome dela, tá? A outra enfermeira 02 ou o nome da pessoa, sem problema nenhum, nome e sobrenome, mesma coisa para os médicos. Um detalhe que eu queria mostrar, aqui nos médicos, você tem a opção de trocar o formato da pessoa, por exemplo. Eu posso colocar meio emergency. Opa, esse não ficou legal não. Vamos colocar aqui
Gerson. Ele está agrupando, né? Agora acho que trocou, certo? Tem alguma coisa acontecendo ali. Mas tranquilo. Posso colocar... Vamos ver aqui. Parece que ele está agrupando um com o outro. Não está ficando legal, não. Tudo bem. Eu vou colocar um outro staff aqui. Deixa eu já mostrar para vocês. Isso. Ok, o que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar algumas informações. Então, posso colocar aqui, fazer uma customização visual, tá? Isso não é necessariamente algo essencial, mas de repente, se vocês quiserem, por exemplo, a cor da calça que você quer, então, se você quiser mudar, você muda por aqui ou deixa na cor que você quer. Então, por exemplo, colocar lá jeans branco, aí de repente você pode colocar outro, mudar o visual de trabalho. Se você quer máscaras de cirurgia, óculos, luvas e assim por diante, tá? Bom, é uma customização visual exatamente que você pode implementar aqui. Essas seriam basicamente essa tela de propriedades rápida, uma vez que você seleciona o objeto. Na verdade, você destaca o objeto. Quando a gente marca o objeto, nós estamos destacando o objeto. No curso nós ensinamos essa diferença de selecionar e destacar, porque o selecionar ele ajuda muito a economizar no tempo de cópia das propriedades de um objeto para outro, tá ok? Basicamente é só uma customização visual aí, cada um pode escolher da melhor forma. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês que a próxima etapa é que é a formação de grupos. Então eu vou selecionar o Ctrl e aí ficam os dois selecionados, ficam os dois em vermelho. É exatamente essa a diferença. Quando está em amarelo é destacado, quando está em vermelho selecionado, tá? Mas esse é o tópico lá do treinamento que vocês vão ver o porquê disso. Botão direito, e aí eu vou vir no Staff Group e vou adicionar um novo grupo de staff. Veja que já aparece para mim o médico 1 e o médico 2. E eu vou chamar esse grupo aqui de médicos. Esse é um grupo de médicos. Eu mantenho o Shift pressionado, clico em qualquer área, ele desseleciona os objetos, no caso os médicos. Ctrl agora para as duas enfermeiras, botão direito, Staff Group, veja que já aparece o nome do grupo dos médicos, eu vou adicionar aqui o grupo das enfermeiras. Então tá aí o grupo das enfermeiras. Shift e desmarca. Mesma situação eu vou fazer aqui para os quiosques, para salas de exame, né? Para o local aqui onde é feito o atendimento dos pacientes. Botão direito, então todos eles selecionados, botão direito, agora é Location Group, eu vou adicionar um grupo e vou chamar isso daqui de salas de exame. Então é isso que eu fiz aqui nesse caso. Poderia fazer a mesma situação para as recepções, se eu tivesse baia de recepções, ou seja, mais de uma recepção aqui, poderia criar grupos de recepção, grupos de sala de espera, que é muito comum nesses hospitais grandes, principalmente nas áreas de pronto-socorro e pronto atendimento, tá ok? Então eu poderia colocar grupos sem problema nenhum. E conforme eu fosse criando esses grupos, por exemplo, se eu clicar com o botão direito aqui, Location Grupo, sala de exame, eu vou montar um grupo aqui, composto somente para essa sala de espera, a única, que chama a sala de espera ou sala espera, tanto faz, tá? Poderia colocar o mesmo nome, não interfere em absolutamente nada. E aí você vai ver aqui nos grupos, a formação do grupos, nós temos o grupo de pessoas, sala de exame, sala de espera e no caso médicos. Transportes, o que seria basicamente o equipamento? Transportes são alguns dos objetos que nós temos aqui na biblioteca, né? Então, por exemplo,
nós temos aí ambulância, a maca, né, que é o gurney, helicóptero, van, cadeira de rodas. Os equipamentos, eu tenho o eletrocardiograma, eu tenho também o ventilador muito sendo usado aí nessa pandemia do Covid-19, né? Então eu tenho o ventilador, tenho máquinas de ultrassom e assim por diante, tá ok? Tem até os carrinhos de limpeza, eu posso considerar. Não vou fazer nada nesse sentido porque nós teríamos que avançar e aí o vídeo, que é apenas um vídeo de overview, ficaria até um vídeo muito extenso aí, tá ok? Depois eu aponto para vocês, tem um manual online onde vocês podem seguir o manual e, logicamente, nos treinamentos da Flexim Brasil, tem o manual, os manuais passo a passo em português, com vários exercícios resolvidos, diferente daqueles que vocês vão resolver participando do curso Simulação 1 em Healthcare, tá ok? Bom, então esse seria a terceira etapa. Primeiro, importação da planta baixa, depois eu posiciono os objetos 2D, faço a configuração, customização visual que eu quiser e depois eu formo o grupo. Bom, agora nós vamos para a próxima etapa. O que seria a próxima etapa? A próxima etapa é nós criarmos os fluxos do paciente, né? E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Patient Flows. Em Patient Flows, e ele vai criar para mim, vou adicionar um Patient Flow. Ele vai adicionar justamente um recurso que é muito conhecido agora na nova versão do Flexim, que é exatamente o Process Flow. Mas ele adiciona aqui para mim uma guia relativa ao fluxo do paciente, que é exatamente essa daqui. E ele adiciona também um já pronto para mim, que é justamente o da chegada de pacientes. Que eu tenho aqui, quem conhece o Process Flow do outro Flexim, não precisa necessariamente fazer o curso do Process Flow lá para você entender como é que funciona, mas basicamente cada um desses... Isso é um bloco de atividade que eu separo, como vocês estão vendo aqui, clicando nessa corrente. Eu aproximo, eu junto, e ele vira um bloco só, onde eu edito as propriedades, tanto aqui clicando nesse ícone, quanto aqui do lado direito. Olha, isso aqui, se eu minimizar aqui, basicamente é a propriedade desses 4 elementos aqui, que nós chamamos cada um deles de atividade. Por exemplo, essa é uma atividade, é o Source, onde eu customizo aqui o perfil de chegada dos pacientes, a demanda de chegada de pacientes, ou qualquer outra informação. Existe somente esse? Não. Se eu quiser literalmente deletar esse daqui e trazer, por exemplo, o intervalo de fluxo de chegada de paciente, eu faço isso. Ó. Eu busquei aqui na biblioteca, agora é uma biblioteca, veja que é uma biblioteca de recursos do Process Flow, tem muitos recursos aí também. Quando eu estou aqui no 3D, eu tenho a biblioteca do 3D. Quando eu estou no Process Flow, eu tenho a biblioteca do Process Flow. Muda muito em função do que você clica, né? E quando nós formos para o dashboard, você vai ver que é uma biblioteca de dashboard. Então, eu posso apagar ele aqui e vou colocar aqui, basicamente, vou configurar o perfil de chegada do paciente. Então, eu clico no ícone, cada ícone aqui abre uma tela de propriedade que eu posso configurar, ou eu venho aqui e configuro exatamente na hora que eu seleciono, por exemplo, eu venho aqui para criar o paciente e configuro aqui esses elementos aqui. Tem muita informação já pronta para vocês, tá? Baseado na experiência e exatamente na existência, na contextualização de uso do Flexim Healthcare, desde da versão anterior, das primeiras versões da versão anterior, né? Não estou sendo redundante, é porque ele teve várias atualizações, a versão anterior, até essa nova versão. Você tem aí muitas opções prontas, mesmo que estão prontas, não estão engessadas para o usuário configurar como ele quiser. Bom, aqui tem a informação. O que eu preciso mudar aqui, eu vou editar Arrivals, por exemplo. Eu posso trazer do Excel. Eu tenho aqui algumas informações, número de linhas e colunas, quanto eu quero criar. E aí ele está baseado num Scheduling Time. Eu posso mudar isso aqui também, tá ok? Eu posso colocar aqui uma variabilidade ao longo dessa chegada. Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas opções. Distribuições estatísticas. Aqui nós temos um software que faz a análise dos dados quando nós fazemos cronoanálise no processo, né, que é o teste de aderência.
Nós temos um software aqui no menu estatística que faz isso, tá ok? Quem tem o Minitab também poderia trabalhar com o Minitab ou com qualquer outro software. De repente você não gosta da solução que tem aqui dentro do Flexim Healthcare e você pode trabalhar. Ou eu tenho também a distribuição estatística, onde eu posso selecionar aqui manualmente, sem realizar nenhum teste de aderência. De repente eu faço uma análise em outro software, como por exemplo o Minitab. Eu faço toda a tratativa, análise dos dados lá e venho aqui apenas insiro a informação da distribuição estatística e também dos parâmetros daquela distribuição, associada àquela distribuição estatística. Eu vou selecionar aqui uma distribuição normal, onde eu tenho uma média e um desvio padrão. Estou colocando aqui 2 e 0.5 com aí a geração, a semente geradora de números aleatórios. Quando eu clico aqui, ele já aparece para nós a curva, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, lembrando dos tempos, tem a questão do processo ser determinístico, os tempos determinísticos e os tempos estocásticos. Quando eu tenho uma distribuição associada a um fato, a alguma, por exemplo, tempo de atendimento na recepção ou tempo de triagem de cada um dos pacientes. Quando eu tenho uma distribuição representando aquele tempo de atendimento ou na recepção ou na triagem, significa que eu estou trabalhando aí com processo estocástico, eu estou considerando aquele tempo como estocástico, né? E não determinístico, quando eu simplesmente digito o valor ali para o tempo de atendimento, tanto na recepção quanto na triagem. Não vou entrar em detalhes aqui agora, não é o tópico. No treinamento eu detalho muito isso. Dos primeiros capítulos do nosso treinamento, eu vou muito a fundo na questão da análise dos dados, na questão dos métodos para fazer o teste de aderência, na questão de como considerar ou não outliers quando você tem a coleta dos dados, o tratamento dos dados também, como deve ser feito, alguns métodos eficazes para isso. Nós seguimos muito o livro do professor Leonardo Medina e também do professor Avery Law, que são muito bons com relação a esse assunto. São pessoas altamente capacitadas e que escreveram ótimos livros sobre esse assunto, tá ok? Mas não é o tópico dessa apresentação aqui agora. Eu apenas estou colocando aqui, depois eu estou fazendo uma configuração, depois eu vou voltar para falar um pouco mais disso daqui, tá ok? Tem aqui como configurar isso, intervalos repetidos, se repetir esse intervalo, entrar no modo avançado, importar do Excel. Não é tópico aqui, isso é tópico dos treinamentos, tá ok? Eu vou falar aqui que basicamente vai chegar um paciente entre 8 e 8 e meia, depois 8 e meia e 9, considerando aqui aleatoriamente espaçado, mesmo com essa programação de chegada aí, e dando podendo ter aí algum desvio, alguma variabilidade com relação a esses tempos aqui. Onde eu vou criar o paciente, aqui eu não vou alterar basicamente nada, mas eu tenho que informar onde que eu vou criar o paciente. É o que está falando aqui, é o Create Patient. Então eu vou clicar no conta-gotas e vou criar o paciente aqui justamente na porta. Só um detalhe, pessoal, eu posso aumentar cada um desses blocos de atividade e eu posso colocar aqui 2 pontos, chegada de pacientes. Opa. Tá aí. Tá ok? Posso aumentar para ficar mais visível, posso alterar isso, posso tirar o nome em inglês e deixar em português, sem problema nenhum. Esse cara aqui, por exemplo, demanda de pacientes ou chegada de pacientes, tanto faz, tá bom? Depois, aqui eu não preciso alterar mais nada, eu vou aqui em Patient Flow, e aí em Patient Flow tem esse primeiro source, ele vai criar o que nós chamamos de token. Eu volto a falar um pouco do token um pouco mais para frente, mas por enquanto acredito em mim que token pode ser literalmente qualquer item dentro do meu modelo. Especificamente nesse caso, ele vai representar o meu paciente, mas ele não necessariamente representa somente o paciente. Ele pode representar outros objetos aqui também no nosso modelo, tá ok?
como por exemplo resultado de exame, coleta de sangue, amostras de sangue em pacientes, chamada telefônica, tudo isso ocupa os recursos, acaba ocupando os recursos em algumas atividades, influencia na utilização deles e assim por diante. Aqui no Source, o que eu vou fazer basicamente? Eu vou selecionar aí alguns itens importantes do nosso Process Flow, que a gente chama de blocos de atividade, ou seja, quando eu falo bloco de atividade, são várias atividades agrupadas, pré-configuradas para o ambiente Healthcare. Então eu tenho aqui o Healthcare Activity Sets, por exemplo. Então eu vou trazer, por exemplo, alguns deles para nós. Por exemplo, eu posso colocar aqui o Walk Then Process, certo? Para representar o que especificamente? Eu já chego aqui para vocês. Vamos pensar o seguinte: o paciente vai entrar pela porta, ele vai caminhar, certo? Ele vai caminhar, depois ele vai vir aqui e vai ter um tempo para ele retirar exatamente, escolher o item de atendimento, retirar a senha de atendimento. Então é um tempo de processamento. Por isso eu selecionei esse Walk Then Process. Apareceu para mim esse bloco de atividades, esse conjunto de atividades, e eu já nomeei ele aqui como quiosque. O Location, vejam que na hora que eu seleciono tem uma linha azul, já falo sobre isso. O Location eu vou dar duplo clique, 2 pontos e vou falar que é o quiosque. Tá ok? Posso aumentar o tamanho e posso aumentar o tamanho desse cara aqui também. E aí eu vou conectar. Já que esse cara vai criar o paciente, da onde que esse cara está trazendo o paciente? Ele está trazendo literalmente do outro arrival lá. Por que que eu sei isso? Porque é o seguinte, pessoal, olha só. Ele está falando aqui, ó, que o fluxo da criada do paciente, eu criei o paciente justamente na porta, ele está para onde eu estou mandando o item, o paciente, que vai ser representado pelo meu token, aqui, ó, pelo Patient Flow. E o Patient Flow é exatamente esse cara aqui em cima, tá ok? É esse fluxograma aí que representa o track do paciente. Posso ter vários tracks dentro de um Patient Flow? Pode, tá ok? Não é tópico dessa apresentação também. Fica para a próxima, onde eu tenho pontos de decisão baseada na prescrição médica ou baseado em algum resultado de exame que o paciente fez quando ele chegou após ter passado pelo médico inicialmente ou pela triagem. Tá ok? Dependendo do risco do caso, ele pode ser direcionado imediatamente para algum exame ou para uma cirurgia ou algum procedimento dentro do hospital. O quiosque, eu vou selecionar o quiosque, vou selecionar aqui, ele pergunta quem que é o quiosque que eu quero associar, eu vou clicar com conta-gotas e vou associar com esse quiosque. Pronto, esse aqui é o quiosque 1, exatamente o nome dele aqui embaixo. E ele associou. O que acontece? Veja que ele associou exatamente o Acquire Location, adquirir uma localização. Que localização que eu estou adquirindo? Um quiosque. E depois eu libero essa localização uma vez que o paciente fez o que tinha que fazer ali no quiosque, basicamente. Eu tenho Walk, basicamente aqui eu também não preciso fazer nada, já vem pronto na hora que eu associo. E o Process é onde eu vou colocar o tempo. E aí ele está aqui representando para uma exponencial 10 minutos. 10 minutos para retirada da senha, eu acho que é muito, né? Então eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia, vou até deixar aqui como 2 minutos, tá ok? Que é o parâmetro de escala. O parâmetro de localização é 0. Para vocês que talvez tenham tendo o primeiro contato, é comum você aprender na faculdade só distribuição normal, né? Média e desvio padrão. A média e desvio padrão são parâmetros da distribuição normal. Aqui no caso da exponencial, o location e o scale são parâmetros da distribuição exponencial. Um detalhe. Aqui o paciente está recebendo tratamento direto? Não. Esse é um outro recurso bastante interessante no Flexin Healthcare. Ele deixa você literalmente adicionar novos estados e literalmente você customizar esses estados. Simplesmente aqui, ó, retirada de senha. Tá aí. Pronto, eu estou customizando. O estado que ele vai aparecer é retirada de senha no caso do paciente. Tá ok?
ele deixa você fazer isso tranquilamente. Isso é uma grande vantagem dele em relação ao outro Flexin. O outro Flexin até deixa, mas não diretamente assim, tá ok? Você tem que fazer alguns ajustes lá. Eu imagino que esse recurso vá para o outro Flexin lá, que está nesse ambiente aqui ao lado. Feito isso, ok, então tem um tempo de procedimento, depois ele vai para a sala de espera, porque ele tem que esperar liberar ali a recepção, correto? Então, eu vou clicar aqui, eu vou correr um pouco aqui, tá pessoal, por causa do tempo, vou para a sala de espera, e aí o location, deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, o location 2 pontos, sala de espera. Vou clicar e aí eu posso selecionar aqui ou eu posso vir aqui, ó, ao lado, Location Group, e olha lá, tem para mim aqui a sala de exame e a sala de espera. Vou colocar a sala de espera. Posso ir com conta-gotas ou posso vir aqui selecionando essa pick list, tá ok? E aí automaticamente ele já faz associação aqui com os outros, as outras atividades aqui desse bloco de atividades. Então, adquirir localização, a localização que eu estou adquirindo é a sala de espera, e depois eu libero a localização que é a sala de espera. Um detalhe, né? Eu tenho tempo cronometrado a sala de espera nada mais é do que uma fila. Eu tenho tempo cronometrado, até de repente poderia colocar, mas não é isso que o propósito, que ele vai, esse tempo de espera dele aqui vai depender muito da questão da taxa de processamento de atendimento dos pacientes, ou seja, o quão eficaz os pacientes são atendidos de forma que ele saia do meu sistema. E é como eu tenho uma taxa de chegada e eu tenho uma taxa de processamento para atendimento daquele paciente, então esse tempo de fila é determinado se minha taxa de chegada é maior que o meu tempo de processamento ou se o meu tempo de processamento é maior do que minha taxa de chegada, tá ok? Então esse é tópico de teoria das filas, eu falo muito nisso no treinamento, no simulação em healthcare também, então por isso eu vou tirar. Como é que eu vou tirar esse process daqui? Eu tenho a opção de manter o Ctrl pressionado e arrastar o process para baixo, mantendo o Ctrl pressionado, e aí eu venho aqui e deleto. Ou eu poderia clicar na tesoura, cortar e separar, mas essa tecla de atalho com Ctrl funciona bem, tá ok? Então é isso. Depois eu tenho que clicar aqui, conectar os blocos de atividades, né? Então veja, quando eu aproximo aqui, ele já forma esse modo de conexão da corrente, que é característico do outro Flexin, veio para cá, e aí eu vou montando isso, tá ok? Posso também clicar, ó, arrasto, e aí depois vem para mim aqui exatamente os itens da biblioteca. E aí vem todos os itens aí, ó. Walk then process, sem problema nenhum, né? Eu tenho a opção aqui, por exemplo, de adicionar, por exemplo, posso trabalhar com esse. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem outros aqui que poderia fazer a função da sala de espera e da recepção junto. Não vou fazer isso aqui agora, eu quero mostrar um pouco mais de detalhe para vocês. Então vou colocar aqui o Walk then Process. E aqui ele está falando aqui que eu vou caminhar para o cadastro. Caminho para o cadastro. Aí meu location, 2 pontos, é justamente a recepção. Vou clicar e selecionei a recepção. Aqui eu tenho tempo de atendimento. Esse tempo de atendimento pode vir de uma cronoanálise, pode vir do sistema que registra o momento que você inicia o atendimento do paciente até a finalização do cadastro dele, tá ok? Eu vou selecionar aqui, vou colocar aqui uns 7 minutos, tá ok? Em média. Eu vou aumentar aqui porque eu vou adicionar, nesse caso aqui, vou mostrar para vocês, olha, tem aqui uma recepcionista. Como é que eu adiciono a recepcionista? Então eu vou colocar aqui um Staff Resource, aqui onde tem o Healthcare Resource. E esse Staff Resource, basicamente eu vou clicar aqui, olha, vou selecionar. Eu tenho Staff Group, só que eu tenho de médicos e enfermeiras, porque eu não montei o grupo de recepcionista, mas eu deveria ter montado também. Mas eu não vou montar, vou clicar com o conta-gotas e vou mostrar para vocês aqui que no caso ele está referenciando a recepcionista. Tá
tá ok? E aí o staff, no caso, dois pontos, é a recepcionista. Tudo bem? Só que eu preciso adquirir essa recepcionista, né? Então eu preciso vir aqui, colocar um acquire staff aqui em cima. E depois eu preciso justamente liberar a recepcionista uma vez que ela terminou o atendimento de um paciente. Então eu tenho o acquire e o release, a mesma coisa para o location, a mesma ideia, eu adquiro e depois libero. E aí eu venho aqui e simplesmente só clico nessa exclamação, ele forma o conta-gotas e eu referencio o objeto e pronto. E aí já aparece para mim. Posso, lembrando, aumentar aqui e nomear aqui que eu estou adquirindo a recepcionista. Apenas para vocês referenciarem e entender melhor, pessoal, o que vocês estão escrevendo na lógica. Tá ok? O process aqui, ele representa o quê? O tempo de cadastro. É isso que ele representa. O walk é justamente ele caminhar até aqui a recepção. Tá ok? Então, depois que ele caminhou para o cadastro, ok? O próximo etapa nossa é o seguinte: alguém vai ter que escoltar escoltar o paciente que está aqui no cadastro, ele está pronto, ele poderia voltar para a sala de espera, né? Aquilo que eu falei, tem os activity sets aqui que exatamente trabalha com isso, tá ok? O escort then process é um deles, tá? Então, desculpa, não necessariamente o escort then process, mas o walk, ou seja, ele caminha ou vai para a sala de espera, o escolta ou vai para a sala de espera, são esses dois aqui, você pode trabalhar com eles. Ele dá essa flexibilidade ou você pode ir montando individualmente também. Ou você pode colocar o ponto de decisão. Ponto de decisão está aqui, ó, é o decide, que ele usa muito decide, por exemplo, baseado nas probabilidades, por exemplo, do paciente ir para o raio-x ou ir para a sala de cirurgia ou ter que ir para a sala de ressonância magnética ou, por exemplo, ter que ir para o laboratório fazer um exame, baseado nas probabilidades que você vai tomar uma decisão com relação a que track que o paciente vai adotar, né? Então tem a questão que o paciente fica mudando de track dependendo muito do diagnóstico, dependendo muito da recomendação médica e do que acontece com ele dentro do sistema e baseado também no nível de risco dele, uma vez que ele está dentro do sistema. Então o paciente constantemente fica mudando de track. É diferente de linha de produção e sem distribuição, onde geralmente não tem essa alternância de fluxos tão grande como tem com o paciente dentro do hospital, dentro de um pronto atendimento, de um pronto socorro, né? Então, próximo aqui, eu consigo dar um zoom, mantendo os dois botões do mouse pressionados e arrastando o mouse. Você tira um pouco o zoom aqui do Process Flow. E aí eu vou selecionar a próxima atividade. E aí a próxima atividade é justamente o Escort Then Process, ou seja, a enfermeira vai escoltar nós justamente para a sala de exame. Então tá aqui, eu tenho essa opção aí. Eu posso aumentar os nomes aqui. Escoltado para sala de exames. Aí, a sala de exames, eu vou clicar aqui e vou selecionar o Locations Group e aqui eu vou colocar sala de exame. Tem a questão da prioridade, tá ok? Como que eu vou alocar isso? Depois eu falo um pouco mais, acho que não dá tempo de falar um pouco mais, porque geralmente ele pega a primeira disponível, mas eu posso alocar prioridades ou eu posso falar que tem algumas restrições para uso de certas salas de exame e assim por diante. Não está aqui, não é esse o recurso, mas eu já apontei ali, por exemplo, que eu estou usando qualquer membro da sala de exame, tá ok? Qualquer um dos objetos ali.
O staff, no caso, eu vou selecionar também e vou selecionar qualquer, aqui no caso do grupo de enfermeiras, qualquer membro das enfermeiras que estiver disponível. Quando eu seleciono, vejam que ele automaticamente já conectou todos eles aí com o bloco do lado ali de atividades. Esse location, vou colocar aqui exames, né? Ou melhor, sala de exames. De repente ficou pequeno. E esse staff aqui, 2 pontos, são as enfermeiras. Os enfermeiros. Só estou posicionando aqui, ok? Bom, aqui o Acquire basicamente eu não preciso porque ele já está adquirindo a sala de exames. As enfermeiras também. Escoltar o paciente para a sala de exame. O paciente que está sendo escoltado para a sala de exame. O staff que foi adquirido são as enfermeiras, né? Já está pronto. Aí eu tenho aqui o tempo de atendimento médico. Eu vou deixar aqui a exponencial 0,10 mesmo. Tá ok? Ou aumentar um pouco aqui. E depois a liberação das enfermeiras e, no caso, da sala de exame. Eu poderia, de repente, mandar o paciente para algum procedimento e não liberar a sala de exame e literalmente fazer com que essa última atividade aqui fosse jogada lá para baixo na lógica, uma vez que a sala de exame está reservada para o paciente, ele foi fazer um procedimento e vai voltar para essa sala de exame. E aí essa sala de exame ela ficaria atrelada justamente ao paciente na qual adquiriu primeiro essa sala de exame, tá ok? Então eu poderia trabalhar dessa forma também. Bom, aí depois que ele é escoltado para a sala de exames, nós temos o que? Nós teríamos justamente a questão do médico, o médico de atender o nosso paciente, certo? E depois que ele for atendido, você escoltar o paciente para a saída. E aí você tem aqui, por exemplo, eu posso vir aqui e selecionar aqui o atendimento médico. Deixa eu ver. Poderia ser o Process with Staff, sem problema nenhum. Vamos colocar ele aqui, ó. Tá aí. O atendimento médico, ou seja, um atendimento process com o médico. É justamente isso que eu estou falando. E aí o staff eu seleciono. Eu vou selecionar aqui qualquer membro de médicos. Lembrando, posso colocar o nome. E já associou, viu? Aqui associou o médico que foi adquirido e que foi liberado. E o tempo de atendimento dele aqui. Nesse caso, na verdade aqui, pessoal, o tempo de atendimento médico é esse daqui, ó, tá? O outro lá eu poderia até eliminar. Vou colocar uns 15 minutos aqui. Tá, esse é o tempo de atendimento médico. Perfeito. Esse tempo aqui eu posso tirar ou eu poderia deixar aqui, por exemplo, tempo que de repente a enfermeira escolta ele até a sala de exame e faz uma retirada de medição de pressão, checa algumas informações vitais do paciente, e aí eu poderia até diminuir esse tempo aqui, porque esse aqui não é tempo de atendimento médico, tá? Então eu vou colocar aqui 8 minutos, eu vou deixar ali, mas eu poderia arrancar aqui sem problema nenhum, tá ok? Ele dá essa flexibilidade, não necessariamente o process tem que estar aqui. Eu vou manter,
baseado que eu não coloquei aqui uma sala de triagem, por exemplo. Poderia ter colocado uma sala de triagem. E aí eu vou conectar aqui o Process with Staff, aqui no caso é o meu atendimento médico. Ok. Feito isso, agora eu vou escoltar o paciente para a saída, né? Então tem aqui o Escort to Exit, e aí você vai escoltar o paciente para a saída. Eu posso aqui conectar, então, e aqui eu vou acompanhar, no caso, melhor, né? Paciente para a saída. No meu caso aqui eu vou só selecionar quem vai ser minha saída. Essa vai ser a minha saída. O meu staff que acompanhou, que vai acompanhar, é a enfermeira, e pode ser, inclusive, eu posso selecionar aqui, ó, com conta-gotas, a mesma enfermeira anterior que escoltou para a sala de exame. E aí vem uma referência que é justamente, vejam que o desenho dessa atividade era um azul, um ícone azul chamado staff. Quando eu referencio o mesmo recurso que anteriormente eu aloquei para o paciente para executar uma segunda atividade com o paciente, ou seja, eu reservei aquela mesma enfermeira, se a enfermeira chama Maria, ela escoltou o paciente para a sala de exame, mas eu quero que a Maria escolte ele para a saída do meu sistema, ele automaticamente, na hora que eu faço essa referência com o sample, né, que é o nosso conta-gotas, ele marca que deixa o ícone em branco e coloca um asterisco. Se eu colocasse uma outra atividade lá embaixo, para essa mesma enfermeira executar, a Maria executar as tarefas, ele marcaria em branco também o ícone, staff, enfermeiras, só que com 2 asteriscos, ou seja, existem 2 tarefas anteriores associadas a ela. É isso que ele vai falar, tá ok? E aqui ele já fez a referência também para nós. Ele remove o paciente, nós já colocamos as saídas. E aqui o escoltar o paciente, olha, veja, que manda para a saída é justamente a enfermeira que vai fazer isso, tá ok? Bom, vamos aqui só salvar para não acontecer nada, né? Modelo demo. Posso colocar aqui, configurar aqui um tempo. Então, por exemplo, eu quero que pare, vou simular essa operação, um tempo de parada, hoje 23/4, né, 2020, eu quero simular até o dia 30 de abril de 2020, às 8 horas da manhã, e ele vai parar, tá ok? Então eu vou simular por uma semana. Aqui o stop eu paro, o run eu executo, o reset eu reseto o modelo, eu zero ele, e o step eu passo para o próximo evento. Aqui a barra onde eu posso aumentar ou diminuir a velocidade da simulação. Tudo bem? Não lembro se eu configurei corretamente o perfil de chegada lá dos pacientes, mas eu vou executar. Qualquer coisa eu mudo lá depois para nós acompanharmos. Vamos pelo menos acompanhar aqui a questão, isso, visual, se vão chegar corretamente. Olha lá, beleza, isso. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, tá um tempo de cadastro para o paciente. Na hora que eu seleciono esse cara, significa que esse token aqui, especificamente, ele está representando a recepcionista, tá ok? A gente chama de Share Assets, recursos compartilhados. E está compartilhando também a recepção. Mas ele representa aqui no caso também o nosso paciente, tá ok? Que é justamente o que ele está falando aqui em cima, ele está dando uma referência ao paciente. Então, vou dar um run. E veja que ele passou ali pela parede, daqui a pouco eu vou configurar o visual, né? Configurar aí o A-Star. E ele passou lá pro outro lado lá. Deu algum problema aqui, deixa eu ver.
Ok. Dá um stop reset aqui. Vamos dar uma olhada aqui exatamente para ver o que está acontecendo, né? Na sala de exame. O médico foi lá. E aí acompanhou. Veja, né, pessoal, que ele está atravessando aí a mesa, a sala de exame, o nurse station, né? Tem como nós contornarmos isso, tá? Só um detalhe aqui, ó. No walk, ele possivelmente estava patient destination, tá? Eu deixei aqui patient só para vocês. Talvez alguns de vocês vão encontrar o patient destination, né? E se der aquela reclamação que ele deu anteriormente na tela, uma forma de solucionar isso é justamente você mandar, ó, não liberar a sala de exames, colocar a sala de exame exatamente aqui embaixo do escort patient, né? Então, e aí deixar o walk como patient destination. Quer ver, por exemplo, olha, eu vou selecionar aqui, ó, o walk é comum tá o patient location, tá? Ou seja, paciente, o destino, ou seja, qualquer recurso vai até a localização do paciente. É isso que está falando aqui nessa atividade especificamente, tá ok? Então, algumas formas de contornar. Ele vai travar, possivelmente, mas do jeito que eu fiz aqui agora não trava, né? Mas caso aconteça, é fazer isso daqui, ó. Eu corto, venho aqui e posiciono aqui embaixo do escort patient. Aqui que eu vou liberar a sala de exame só. E aí, se você quiser tirar esse walk aqui, eu quiser, ó, mantenho o Ctrl, walk e põe um outro walk aqui. Coloca exatamente aqui embaixo do Acquire Staff, ou Acquire Adquirir Médicos, né? E aí, olha só, Patient Location, tranquilo. E eu estou liberando a sala de exame, veja que ele está associando com a sala de exame lá em cima, né? Eu estou liberando só ali embaixo, tá ok? Essa é uma outra forma aí. Sempre vamos testar aqui. Beleza. Só que o médico não está indo para lá, né? Então, possivelmente aqui, deixa eu só associar aqui o médicos, ok? E aí, se você quiser. Então, pessoal, eu só estava checando aqui basicamente. É isso mesmo, tá? O staff patient location. Eu basicamente só fiz uma substituição dessa atividade staff aqui, parece que não estava referenciando direito, agora está ok. Fiz a mesma coisa, busquei aqui a informação no grupo, staff médicos, tranquilo, e aparentemente agora funcionou bem na recepção. Vai para lá, o médico foi atender, né? Tem a médica atendendo. E depois começa a chegar novos pacientes
e os leitos começam a ser ocupados, né? Tem essa questão dele ficar atravessando o meio dos leitos, passando pelas pessoas, pelo nurse station, que nós vamos corrigir agora, tá ok? Deixa eu só salvar isso. Aí nós vamos usar um recurso aqui no 3D, que é o grid, basicamente. Eu vou arrastar ele aqui e vou arrastar de forma a pegar todo o sistema. Posso diminuir aqui o node spacing dele para metade, aqui ó, 0,50 por exemplo. E aqui dentro ele colocou o A-Star, né? O A-Star é um recurso do FlexSim, ele tem aí o algoritmo A-Star inserido dentro dele, tem algumas funcionalidades. No curso também nós entramos um pouco mais a fundo. Então uma forma, por exemplo, de eu adicionar os objetos seriam justamente ou eu com conta-gotas individualmente, ou eu clico aqui e seleciono os objetos que eu quero colocar, fazer parte desse algoritmo, né, que são variáveis nesse caso, os objetos seriam no caso, ou isso que eu vou fazer aqui agora, vou manter o Ctrl pressionado, vou pegar todos os objetos, vou desmarcar, opa, desculpa, pegar aqui todos os objetos do meu sistema, vou manter o Ctrl só para tirar a porta, depois explico por quê. Vou manter o A pressionado, que é característico do modo de conexão do FlexSim, e vou conectar aqui dentro com o A, com o A-Star. Quando eu dou duplo clique, olha só, todos os objetos estão aqui, com exceção da porta de entrada, tá ok? Se eu não quiser que fique esse azul, que são as barreiras marcadas aqui, eu venho em Visual, aí eu posso falar que eu não quero que mostre os membros, eu não quero as barreiras, eu quero que mostre, Grid Bounds também não quero, as barreiras pode mostrar, e marca essa opção Show Travel Threshold, que eu já vou comentar com vocês o que é isso. Dá um aplicar e um OK, e aí ele tira aquele azul de baixo dos objetos, mantém o Shift pressionado e clica na área de modelagem, e automaticamente ele já corrige isso para vocês e desmarca todos os objetos. Vou colocar a barreira basicamente que eu vou colocar, olha só, é um objeto onde eu basicamente faço aí a marcação das paredes, né? Então, para que justamente os objetos não fiquem atravessando as paredes, né? Então é isso que eu estou fazendo nesse caso aqui, ó. Tá ok? Posso diminuir aqui, ó. De repente eu não quero muito, posso diminuir sem problema nenhum. E aí eu vou fazendo as barreiras, eu vou marcando. Visual, vamos ver aqui por cima. Posso aproximar um do outro. Aqui é um trabalho de formiga.
adicionando aí e vou corrigir. Lá no Network Nodes que eu pedi para vocês marcarem justamente essa opção aqui, o Show Travel Threshold, é justamente em função disso daqui, ó. Deixa eu ver se ele vai me mostrar. Deixa eu dar um duplo clique. Deixa eu pedir para mostrar aqui o Show Grid Bounds. É isso daqui, ó. Toda vez que ele está marcado, porque essa área aqui em azul, ele compreende exatamente a área que vão chegar os recursos, né? Que podem chegar os recursos. Se você deixa em vermelho ali, passando, pode ser que ele venha aqui e entre em conflito com a barreira, né? Então, coloca exatamente aqui um pouco para baixo, né? Ou você movimenta um pouco, aumenta um pouco a largura dele aqui, ó, para ele obedecer. Aqui nesse caso vai obedecer. E aqui nesse caso aqui também vai obedecer. Desculpa, em vermelho, tá? É a área que ele pode chegar. Possíveis posições ali que ele pode chegar. Então aqui também. Pronto. O azul ficar de fora não tem problema nenhum ali. Tá bom? É apenas posicionar. Se sair muito fora, porque isso interfere no resultado, você pode dimensionar um pouco ele ali. Ou aumentar a largura um pouco aqui da parede sem problema nenhum. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu passar aqui pro step. Isso, começaram a desviar agora, ó. Veja que médico e enfermeira começa a passar por outro caminho, ó. Exatamente. Tá ok? Então ele ajuda exatamente isso. Tem vários recursos do A-Star aqui, tá, pessoal? Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, tá ok? Bom, para finalizar, tenho várias opções de relatórios, tenho várias opções de análise de experimentos aqui, que é justamente com o Experimenter. Tem a questão da otimização, que eu posso usar um recurso. Vamos imaginar que esse sistema que eu estou representando agora, esse modelo que eu fiz, ele representa um sistema físico real. E ele está bastante aderente ao sistema físico real, ou seja, ele está com uma representação muito significativa do sistema físico real, que é o meu hospital, no caso, ou minha clínica. Quando uma vez que eu chego e comparo esses indicadores e também valido a lógica e falo que esse sistema está bastante aderente com o sistema físico real, eu falo que o sistema está validado. Então, nós temos o baseline. E a partir daqui que eu faria os meus experimentos de melhoria, testaria, por exemplo, oscilação da demanda,
o que está acontecendo hoje no mundo é uma oscilação da demanda alta, ou seja, a demanda literalmente por leitos e ventiladores aumentou drasticamente e muitos dos hospitais no mundo não estavam bem dimensionados e bem preparados para esse pico de demanda, né? Então, como o simulador é um ambiente livre de risco, é aqui que eu faço os experimentos para dimensionar número de leitos, número de recursos, número de ventiladores, melhor layout e assim por diante. Porque se eu ficar fazendo isso na instalação física real, no hospital, no pronto-socorro, no pronto-atendimento, eu vou estar desperdiçando tempo e dinheiro do meu hospital, da minha instituição e também desperdiçando os recursos que são os profissionais médicos e enfermeiros para ficar fazendo experimentação física dentro do sistema, tá ok? Então aqui é que eu vou ganhar tempo e recurso, vou planejar melhor o crescimento, vou planejar o atendimento dos meus pacientes, mesmo com a oscilação da demanda, e vou testar o meu sistema. Não oscilei a demanda porque nós temos aqui a chegada dos pacientes. Então nós temos aqui, por exemplo, esse perfil de chegada dos pacientes, mas eu quero justamente agora fazer o seguinte, tirar alguns relatórios. E aí eu vou vir aqui em Dashboard e vou adicionar os relatórios. Veja que no 3D eu tenho uma biblioteca, no Process Flow eu tenho uma outra e no Dashboard eu tenho uma outra biblioteca. Especificamente a biblioteca dos recursos aqui, ó. Eu tenho a biblioteca aqui embaixo. Dos recursos, no caso médicos, eu tenho aqui, por exemplo, uma biblioteca na fila de espera, né, que eu poderia ver a concentração de pacientes. Mais um pouquinho mais acima, eu tenho aqui alguns gráficos dos locations, sala de espera, sala de exames e assim por diante. O estado, né, o estado dos locations, por exemplo, a sala de exames estão ocupadas, estão em manutenção, estão em limpeza e assim por diante. Os censos, que basicamente aqui é a concentração de pacientes dentro do sistema, a produtividade. Eu tenho aqui também o stay time, né, que é exatamente, vamos ver onde é que está aqui. O stay time está aqui, que é o loss do paciente, o length of stay, um indicador bastante importante de simulação em healthcare e assim por diante, tá bom? Bom, o que eu vou fazer basicamente aqui? Eu vou simplesmente arrastar, vou clicar e vou selecionar nesse ícone aqui, vou selecionar o que eu quero analisar. Por exemplo, eu vou clicar aqui no Boxplot e vou trazer aqui um gráfico para mim, para eu analisar o tempo médio de permanência do paciente, tá ok? Então tá aqui, eu posso colocar aqui o tempo médio, ou loss, dar um aplicar, opa, ele não deixa eu colocar lá o parênteses, tem que adicionar um item aí no software para ele poder fazer isso, mas ele deixa colocar o nome em português. Tá, o tempo médio ou loss. Um outro indicador que eu posso usar, vou usar aqui o census. Opa, era melhor eu ter perguntado para ele aqui. Vamos ver aqui. No census eu vou perguntar. Ok. Pode ser um gráfico de linha. Para mostrar a concentração de paciente no sistema. Vou analisar também o estado dos meus recursos. Vou colocar aqui um gráfico de pizza. E aí ele vai perguntar quem que eu quero analisar. Eu vou olhar a situação dos médicos e enfermeiras, né? Ok? Vou dar um aplicar. E aí eu posso colocar aqui utilização dos recursos. Posso fazer alguma configuração, aplicar e ok. Deixa eu só
adicionei sem querer aqui. Depois que eu termino, tá pessoal, posso exportar o resultado para CSV, HTML ou PNG. E aí eu vou executar o modelo, deixa eu até fechar o Process Flow aqui. E aí ele está me dando aí um box plot com o loss do paciente, né? Já tivemos ali 2 recursos. Muito tempo ocioso os recursos, idle é ocioso. Dando algum atendimento para o paciente é o providing care. E aí parou de ter a demanda porque nós configuramos daquela forma, inicialmente com uma demanda limitada, baixa lá de pacientes, tá ok? Eu vou vir aqui, vamos vir aqui no Process Flow. E aqui, ó, no Arrival, eu poderia aumentar a demanda de pacientes aqui sem problema nenhum, mas eu vou fazer um detalhe aqui, mas que eu tinha comentado anteriormente. Eu vou colocar aqui o intervalo de tempo entre chegadas de pacientes, uma exponencial 0,3, tá ok? Agora vai começar a chegar bastante paciente, a paciente na sala de espera, ou seja, a demanda aumentou, né? E aí vocês vão ver o que está acontecendo aqui com o gráfico, a quantidade de pacientes já em função do tempo, olha, já cresceu drasticamente, né? Então deixa eu até baixar isso daqui, vamos imaginar uma demanda até menor aqui, uma demanda aqui bem menor a cada 25. E aí você vai vendo o que está acontecendo com o sistema. Aí você tem que começar a ter os primeiros pacientes saindo, né? Para você registrar lá, por exemplo, o loss. Começa a sair o box plot. Ah, um detalhe, tá? O que está acontecendo aqui é o seguinte. Aqui está em segundos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, em horas. Tem uma questão aqui. Os censos em função do tempo e a utilização dos recursos. Isso mesmo. Olha lá, o tempo médio por exemplo, dos pacientes, olha lá, está a média de 2,05. Então tá lá, ó, selecionando 2,05. O primeiro quartil, o terceiro quartil, o valor mínimo e o valor máximo de tempo de permanência. A clínica já teria uma demanda de mais de 300 pessoas aqui já, né? E a utilização dos recursos. O que aconteceria, por exemplo, aqui se a chegada ainda caísse bem mais, né? Ou seja, agora eu vou dar um reset and run, vocês vão ver o comportamento aqui, ó. Ou seja, a demanda de pacientes diminuiu drasticamente, né? Aí nós temos o tempo de permanência, isso também em função, lógico, está meio padrão aqui a classificação de risco de cada um dos pacientes. Nós não diferenciamos pacientes de maior e menor risco, né? De acordo inclusive com os protocolos de Manchester e assim por diante.
Tá tudo padrão e tá dando aqui, por exemplo, uma média de 2,97. Agora 3 para justamente o tempo de permanência dos pacientes no hospital. Possivelmente, o que está acontecendo, né? Os recursos, você percebe aqui, ó, 80% do tempo fornecendo atendimento médico, no caso os médicos, e no caso as enfermeiras, né? Eu poderia ter colocado aqui, ó, veja, combinado, uma utilização combinada. Eu peguei uma utilização média, ou seja, do grupo, tá ok? Então tem esse detalhe. Se eu quisesse fazer isso diferenciado, eu poderia ter feito aqui só comparando os grupos, no caso, e ou fazer para cada membro de cada grupo, né? Então, cada grupo como um todo ou cada grupo como individualmente para cada um dos membros do grupo, né? E aí ele vai mostrar aqui para mim exatamente a utilização de cada um dos recursos, tá ok? Então, um outro detalhe eu poderia fazer também aqui no Patient Settings, por exemplo, fazer uma diferenciação. Então, por exemplo, eu adicionar aqui no PCI, eu falar que eu vou colocar uma label do tipo numérica, tá ok? Ou vir aqui no FlexScript. Opa. Tá aqui, ó. Tornar isso daqui um FlexScript ou um texto e tornar isso aqui chegar aqui no FlexScript ou um pointer. Então, se eu colocar aqui numérico, por exemplo, escrever aqui de uniforme 1, 2, ou seja, eu vou ter paciente discreto uniformemente do tipo 1 e 2, né? É isso daqui, agora sim. Seleciona aqui. Então, de uniforme 1, 2. Ou seja, eu vou ter pacientes de nível de risco 1 e 2, por exemplo. Tá aqui. O chama Patient Classification Index, ou seja, onde eu classifico o nível de risco do paciente. E aí a acuidade também, eu posso fazer essa diferenciação ou não, tá ok? De acordo com o protocolo de Manchester, nós temos lá o ESI 1, ESI 2, 3, 4, 5. Era aqui que eu faço essa configuração, algumas características exatamente associadas ao nível de risco do paciente, como que ele está chegando na minha instalação, ou seja, no meu hospital. Eu venho aqui, por exemplo, olha, vou dar um duplo clique e ver, por exemplo, se eu tenho aqui em Partitions, então eu venho aqui em Patient Label. Partitions são classificações, tá, que eu faço, ou seja, eu quero analisar, por exemplo, por PCI, né, no caso, eu vou analisar o tempo médio loss de acordo com o PCI de cada um dos pacientes, o Patient Classification Index. Então é basicamente isso que eu vou fazer aqui nesse caso. Eu vou dar um aplicar, um OK, e aí vou dar um reset, um run. Opa, deu alguma coisa errada aqui. Deixa eu só checar aqui. Opa. Esse erro, pessoal, possivelmente está aqui, ó, no People in Settings. Quando eu seleciono aqui os dois, eu tenho que colocar, possivelmente eu devo ter colocado como pointer, tenho que colocar como numérico, né? Seleciono aqui. Opa, isso, numérico. Venho aqui, digito de uniforme
1, 2, ou seja, nível de risco 1 e 2. Ok. Ele não dá erro lá no People Settings, né? Mas eu venho aqui no Partitions, tá ok, PCI. Então aplicar um ok. Reseto, executo. E aí ele começa a me dar ali o tempo médio de permanência por PCI, né? Que é o que está acontecendo nesse gráfico aqui, ó. Se eu quiser que ele mostre alguma legenda também, venho aqui, opa, em Settings, está aqui. Ele pode mostrar um intervalo de confiança para mim, mostrar também a média, tá ok? Tem essa opção. A opção do auto size do box. E eu posso configurar aqui também algumas informações aqui, ó. Show column headers, então PCI, por exemplo, e também as cores do gráfico eu posso configurar, tá ok? Tem várias configurações aí no dashboard e cada um pode escolher o que bem entender. Tá lá, ó. Média, desvio padrão, ele tá me dando a linha da média, né? E o intervalo de confiança aí de 99%, a faixa onde tem a maior concentração de valores, onde ele atende aí 97% de intervalo de confiança. E ali ele está me dando a ocupação dos recursos, tá ok? Então assim, era um overview só sobre essa nova versão. Eu poderia fazer experimentos aqui para justamente em função da demanda, falar, ok, quantos médicos e enfermeiras eu tenho e não ficar fazendo a própria tentativa e erro aqui no dashboard, né? Quantos recursos eu precisaria em função dessa demanda, de forma que que o loss dele seja baixo, né? Então eu poderia ter esse recurso. Tá ok? Como eu comentei, nós temos o treinamento simulação em healthcare que está ficando pronto. E era isso, para contextualizar um pouco os recursos do novo Flexim Healthcare para vocês terem uma ideia de como é que ele está funcionando. Um detalhe interessante com essa versão é que eu tenho a realidade virtual, né? Então eu venho aqui em View Settings, por exemplo, e aí deixa eu parar o modelo. Eu tenho aqui a opção de ativar a realidade virtual e uma vez que eu ativo a realidade virtual, tendo óculos, nós conseguimos enxergar exatamente o que ele está pedindo aqui, né? Ele está pedindo aqui o aplicativo do óculos para ele abrir. Nós conseguimos enxergar e entrar dentro desse sistema, desse hospital, como se fosse um médico, uma enfermeira, um paciente, entrar dentro do sistema e interagir aí com os objetos 3D, tá ok? Esse é um dos recursos do software, tem outros, por isso que a Flexim resolveu migrar o Flexim Healthcare para essa versão. E basicamente era isso. Obrigado pela atenção de vocês e desculpa pelo tamanho do vídeo, mas eu quis dar pelo menos um pouco mais de detalhes dentro dos recursos básicos do simulador. Ok? E até a próxima videoaula nossa aqui da Flexim Brasil. Até mais!